aceitem aí. Isso, todo mundo aceita, todo mundo entendeu, ninguém saia da reunião. Vamos orar. Deus, nós te damos graças por esse momento tão precioso na vida desses jovens casais que se preparam, ó Deus, para este passo importante na vida, que é a aliança, que é o casamento. Que o Senhor muito os abençoe, que o Senhor dirija todas as coisas para a tua glória. Abençoe esse momento de também estudarmos um pouco mais a tua palavra para entendermos sobre casamento, como termos um casamento que glorifique ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem. Voltemos à nossa tela. Para que Deus fez o casamento? Essa é uma boa pergunta. Para que Deus fez o casamento? Para quê? Para que o Senhor fez isso? Nós lemos lá em Gênesis capítulo 2, verso 21 a 24, que Deus olhou para o homem e falou com o homem, e falou: não é bom que o homem esteja só. Então, nós temos ali, Deus fez cair profundo sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das costelas, encheu de carne, a costela que o Senhor Deus tomara, transformou numa mulher. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, nós temos Gênesis 2, 21 a 24, que nos mostram ali, então, o início, o começo de tudo, o casamento. E nós temos aqui duas motivações. Veja o verso 18 de Gênesis 2. Não é bom que o homem esteja só. Então, uma motivação inicial: o homem não pode ficar sozinho, não é bom que ele ande sozinho, que ele fique só. Então, não é uma questão de fazê-lo feliz simplesmente, mas de compartilhar a vida, de ter comunhão, de andarem juntos. E a segunda motivação está centrada em Deus. Veja comigo o capítulo 2, verso 2. Havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, descansou e de toda a sua obra que tinha feito. No 7º dia, Deus já tinha feito o homem e a mulher. Então, a motivação de existir um casamento, para que existe um casamento? Para que haja um compartilhar da vida, para que haja uma união. Nós podemos colocar aqui: para um compartilhar da vida, comunhão, e também para a glória de Deus. Obviamente que esse é o motivo principal. Para que Deus fez uma união monogâmica entre homem e mulher? Para que ele fosse glorificado. E de quebra, para que o homem tivesse companhia. O homem foi criado primeiro, então Deus decidiu que deveria ter uma companheira. A gente vai falar mais à frente da questão da auxiliadora, idônea e essa questão toda. Então, a finalidade do casamento envolve a glória de Deus e a nossa alegria no Senhor. Então, nós temos essas duas principais razões pelas quais Deus fez casamento. É claro que dentro dessas duas razões, nós temos diversas outras. Por exemplo, o casamento é o que permite o cumprimento dos mandatos social, cultural e espiritual. É por meio do casamento também que nós temos a procriação, os filhos, a herança do Senhor, a aliança pactual com famílias. Por meio do casamento também, nós temos um relacionamento de Deus com famílias. Vocês devem se lembrar que desde o início Deus chama indivíduos, mas indivíduos que estão inseridos em uma família. Então Deus, ele promove essa união, o casamento, também para essas questões secundárias. Agora, a principal motivação continua sendo a glória de Deus. O nosso querido irmão John Piper escreve o seguinte: o casamento
existe para magnificar a verdade, o valor, a beleza e a grandeza de Deus. Então, John Piper traz essa bela definição no seu livro. Eu esqueci até qual livro que é, mas depois eu passo para vocês aí qual livro que é. Aliás, está anotado aqui. É no livro Preparando-se para o Casamento, da editora Fiel. Depois eu vou passar esse livro como leitura para vocês aí, complementar da nossa aula. Então, o casamento existe para isso, para exaltar a beleza, a glória, a majestade, a grandeza de Deus. Deus faz isso quando ele une homem e mulher. Então, pensem nessa questão. Vocês vão se casar em breve. Vocês precisam pensar na motivação da existência do casamento. Para que ele existe? É para isso. Vocês andando neste foco, neste alvo, nessa motivação, no entendimento para que existe o casamento, vocês sofrerão menos. Vocês viverão casamentos mais felizes, mais leves, mais tranquilos na caminhada com o seu cônjuge. Então, é importante pensarmos nisso de início, para que tenhamos sempre o foco adequado no nosso relacionamento. Quando vocês... a Natália está escrevendo aí. Não pode não, Natália. Vou bloquear a sua escrita aí, irmã. Foi sem querer. Brincadeira. Fique tranquilo. Então, nós precisamos pensar nessas questões antes mesmo de se casarem, para que vocês não casem com as motivações erradas, tá? Tudo que vem depois disso é secundário, tá? Primeiro, a glória de Deus, depois um compartilhar da vida e a comunhão entre um homem e uma mulher, mas principalmente, obviamente, a glória de Deus. Se vocês casarem pensando assim, vocês caminharão de maneira adequada, ok? Alguma questão até aqui, desta breve introdução? Se não tivermos, eu passarei a falar sobre os papéis. Primeiro, vamos falar sobre o papel do marido. Vamos lá, senhores homens. Você vai se casar, e esse negócio é legal, porque você, homem, e a mulher também, né, obviamente, tem ideias sobre o papel, e você vê isso nos casamentos, mas quando chega a sua vez, é sempre um momento muito especial. Você casou, foi para a lua de mel, voltou, e agora? O que eu faço? Como que eu vivo? Como eu me porto? Qual que é a rotina do marido no lar? O que fazer, o que não fazer? Nós temos problemas no âmbito do lar, nesta questão dos papéis, porque nós vivemos em um mundo caído e nós também, infelizmente, vivenciamos as distorções que o pecado traz para os nossos papéis. Desde Adão e Eva é assim. E as coisas vão caminhando de uma maneira esquisita, né? Nós temos extremos, por exemplo, em relação ao papel do marido, é possível enxergar, se vocês não estiverem enxergando, eu estou. Em alguma medida, há uma fragilização do papel do homem no casamento, no lar. Logicamente que esse é um extremo. Há uma negação ou uma inversão de papéis entre homem e mulher que a sociedade tem normalizado. Na verdade, a sociedade está difícil, né? Porque eles não têm nenhum padrão mais do que homem e mulher. Então, isso aí é complicado. Mas dentro do casamento, há essa fragilização do papel do homem. Eu estou pensando aqui, logicamente, no papel do marido, biblicamente falando. A gente vai ler textos aqui daqui a pouco a respeito disso. E há também o outro extremo, que é a questão da da hiperinflação do papel do homem. Esse é um outro extremo, esse é um outro problema que nós temos. E neste primeiro evento aqui, geralmente nós temos encabeçando o feminismo. E aqui embaixo, geralmente nós temos o machismo. Dois extremos, tá?
E, assim, extremos geralmente não é uma coisa muito boa. E a gente precisa tomar cuidado com os extremos, tá? Então, o marido precisa se atentar a isso. Não vá para os extremos. Vá para a Escritura Sagrada. Aí sim, você terá condições de enxergar o seu papel na caminhada cristã. E essa hiperinflação aqui, ela às vezes ela é realizada ou ela é fomentada até mesmo por aquilo que nós chamamos de neopuritanismo. Sabe o que é isso? É aquela ideia assim, olha, o marido é o provedor, é ele que sai de casa para buscar e a mulher tem que ficar em casa, ela tem que lavar as vasilhas, ela tem que lavar as roupas e ele não precisa ajudar em nada porque ele é o cara que sai para caçar, para prover e etc. E tal. Então, assim, devemos tomar cuidado com esses extremos para que tenhamos uma visão equilibrada daquilo que é o papel do marido no lar. Vamos para a Escritura, que a gente vai enxergar ali, então, qual é o papel do marido no lar e tentar entender como que a gente leva isso na prática no dia a dia. Abre lá comigo em Gênesis 3:17. A gente vai começar falando do papel errado, né? Porque, na verdade, Adão foi colocado no jardim. Na verdade, eu tenho que começar antes, né? Lá em Gênesis 2, vamos começar antes. 8, nós temos o primeiro papel do homem, que é um papel, obviamente, criacional, mas que vai envolver o seu lar posteriormente. Gênesis 2:8, e plantou o Senhor Deus no jardim, e ele pôs o homem lá, que havia formado, e esse homem vai cultivar esse jardim. Lá no verso 15, né, nós encontramos essa informação também. Ok? Então, o homem tem esse papel, cultivar, guardar e prover o sustento e etc. E tal. Só que aí vem a queda, e lá em Gênesis 3:17, o que nós lemos, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Gênesis 3:17 Gênesis 3:17 está nos falando de provisão. Ele é o provedor. Ele é a nossa provisão. O homem é aquele que provém o sustento da terra, com fadiga, com dificuldade depois da queda. Mas ele é o provedor. Esse é um papel importante. Provedor não apenas no sentido do que aquele que traz o alimento para casa. O meu pai, possivelmente a maioria dos pais aqui, ou pelo menos alguns dos pais de vocês, foi criado no interior, em uma cultura em que o homem era literalmente o que saía para trabalhar e a mulher ficava em casa e ele trazia o sustento para casa. Esse não é um problema, né? Faz parte, mas a gente vai ver mais adiante o papel da mulher. Não é um problema também quando ela sai para trabalhar fora de casa. Claro que há um caminho aí para percorrer de ambos os papéis, mas não é só o homem o provedor, a mulher também é. O homem é a liderança natural da casa, a gente vai ler isso também daqui a pouco, mas a mulher o auxilia nessa liderança em todas as esferas possíveis. O homem é o líder espiritual, ele é o provedor espiritual também da sua casa, e a mulher, de igual modo, vai auxiliá-lo, tá bom? Mas o homem tem essa função: prover, cuidar, proteger, guardar. Nós temos um outro texto, que é o texto bastante conhecido de todos vocês, Efésios capítulo 5, verso 28. A gente sempre passa por esse texto, porque ele é bem clássico nesse sentido de papéis de marido e mulher. Então, Paulo deixou muito evidente quais eram os papéis aqui. Efésios 5, 25-28, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, nós temos nesse texto aqui o amor à esposa, como sacrificial, morrendo para si, servindo ao invés de ser servido, renunciando muitas vezes aos direitos e benefícios no lar, sendo instrumento de Deus para a santificação da esposa, a liderança espiritual do lar, se alegrando com a sua esposa, aquele que supre as necessidades da esposa, aquele que é responsável pelas coisas do lar. Isso tudo está incutido em Efésios capítulo 5, verso 25 a 28. O verso 23 também traz uma palavra nesse sentido. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, há um papel do marido destacado na Escritura, de liderança do lar. O pessoal pode espernear, pode achar que é machismo, pode achar... Não, é o que está na Escritura Sagrada. Vá pela Escritura Sagrada. Guie-se pela Escritura Sagrada. Mas é lógico, e a gente vai falar disso daqui a pouco, não é porque o marido é a liderança do lar que a mulher tem um papel inferior ao dele. Esse é o ponto que a Escritura Sagrada também apresenta. Então, antes mesmo que você caia nos movimentos de feminismo, machismo e coisas dessa natureza, olhe o que a Escritura está dizendo sobre o seu papel. Você vai se casar em breve. Então, homens, sejam cabra-machos de acordo com a Escritura, de acordo com a Bíblia. Nada de cabra-macho de acordo com a ideologia, de acordo com a sociedade diz que é. Não, seja de acordo com a Escritura. A Escritura está dizendo que você deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Claro que isso é impossível para você. Você não vai amar perfeitamente a sua esposa como Cristo amou a igreja, sua futura esposa. Mas esse é o seu papel, tentar amá-la como Cristo amou a igreja por toda a sua vida. Ou, no mínimo, se sacrificar. Vocês já viram aquele vídeo do cara que ele vai no supermercado e ele quer comprar algumas coisas lá? Ou ele quer comprar um videogame novo, ele quer comprar uma bebida e tal, aí ele passa em frente assim, só que ele está com um pacote de fralda embaixo do braço, né? Aquela propaganda, ela é engraçada, mas assim, ela reflete um princípio importante, né? Quando nós temos uma família, nós abrimos mão de muita coisa pessoal, individual. Já não existe o individual mais, agora é coletivo, né? Então, isso ilustra um pouquinho, né, da ideia de que o papel do marido é alguém que abre mão dos seus direitos, assim como Cristo abriu mão das suas prerrogativas para sacrificar-se em prol da igreja. Então, a analogia ela é muito pesada, ela é muito forte e ela nos leva a refletir nesse sentido, de que nós temos um papel, os homens, né, de ser essa liderança no lar, de amar sacrificialmente como Cristo amou a igreja. E lembrar que você não vai dar conta. E por isso mesmo você precisa da graça de Deus na sua vida, para você amar a sua esposa como deve ser. Ou pelo menos lutar por isso durante toda a sua caminhada. É por isso também, irmãos, aproveitando o gancho, que o adultério é um negócio muito maligno, assim, muito duro. Porque quando você se une em aliança com a esposa e a esposa com o marido, vocês estão se comprometendo pactualmente com Deus. E aqui há um dizer a respeito do papel do homem que ele deve levar em consideração por toda a sua vida. Então, o adultério ele é muito pesado porque ele rompe com todo esse compromisso, inclusive esse de amar a esposa como Cristo amou sacrificialmente a igreja, de santificar por meio da liderança espiritual. Então, isso tudo está incutido aí no papel do homem. Até aqui, ok? Podemos continuar? Alguma questão a ser mencionada? Não? Vou seguir, então. Vocês estão aí? Está todo mundo vivo? Alguém fale alguma coisa. Tem alguém vivo aí? Deu sinal.
Vamos lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Veja comigo aí. Acho que eu vou pedir alguém para ler. Vamos lá. Quem é o cabra que eu vou achar aqui nessa lista agora? Tem alguém fácil com a Bíblia aí? Se tiver alguém com a Bíblia mais fácil aí, já pode abrir aí na primeira carta de Pedro 3,7 e pode ler para nós. Acho mais fácil assim, né? Quem tiver uma Bíblia mais acessível aí. Pode ler? Pode. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Isso, olha só esse texto de Pedro. Vivei a vida comum do lar, com discernimento, com conhecimento, tá? Vivam a vida comum do lar. Pensem nisso, senhores homens. Vocês terão uma esposa em breve. Vocês devem ter apenas olhos para ela. Você deve apenas focar a sua atenção no seu lar. Lá em Provérbios, tem um provérbio lá que fala assim: beba da água da sua cisterna. É um provérbio que diz respeito a você ter olhos só para sua esposa. Você viver a vida comum do lar. Não tem nada mais bonito, isso aí os puritanos falavam, do que você ter uma vida comum do lar. Isso é maravilhoso. Você trabalha o dia inteiro, chega em casa, encontra a sua esposa, daqui a uns anos, pela graça de Deus, vocês encontrarão seus filhos. Isso é a vida comum do lar. É uma benção. Não queiram mais do que isso. Não é preciso. Então, se atentem a isso. Vocês precisam ter discernimento. Saber, conhecer tudo que precisam para terem uma boa relação, um bom relacionamento no lar. Considerai a vossa mulher como parte mais frágil. Naturalmente mais frágil. Na questão emocional, principalmente. A mulher, ela não tem a mesma estrutura do que o homem, porque Deus nos fez diferentes. Então, o que você vai falar com a sua esposa, você tem que saber como falar. Você não está falando com seu amigo lá depois de um jogo de futebol. Você não está falando com uma pessoa da sua empresa, um homem da sua empresa, que você chega e dá uma dura nele, e está tudo bem, porque vocês dois são homens e emocionalmente falando, naturalmente não se abalam facilmente. Mas a mulher, as minhas irmãs podem me corrigir se eu estiver errado, mas há ali uma fragilidade natural na mulher que precisa ser respeitada da parte do marido. Né? Você não pode, até o que você vai falar, você precisa ter o tom exato, a conversa exata, no momento exato. Isso aí é algo para a gente pensar bem, porque a vida comum do lar, do crente, né? A gente está falando de crente aqui, tá? Do padrão da Escritura. Ela é para ser vivida com sabedoria. Então, nós precisamos olhar para a Escritura Sagrada e ter essa sabedoria na nossa caminhada. Tratai com dignidade a sua esposa. Olha só. Tratai a esposa com honra. Honrai a sua esposa em todo momento. Seja na rua, seja em casa. Honre a sua esposa. Respeite-a. Essa é uma advertência de Pedro. E por que ela é uma advertência? Veja o final do verso 7, para que não se interrompam as vossas orações. Se você não tratar bem a sua esposa, se você não tratá-la com dignidade, se você não honrá-la,
Deus não vai ouvir suas orações. Suas orações serão interrompidas. Então, isso aqui é para a gente pensar. E é para a gente cuidar da nossa responsabilidade, do nosso papel como marido. Tá? Então, não entra no casamento achando que você está casando com qualquer pessoa. Você está casando com uma filha, uma serva do Senhor, que você deve tratar com toda essa honra, dignidade, conhecimento, respeito, amor, que a Escritura Sagrada está te chamando para tratar. Então, fale no seu papel, seja pelos extremos, seja pela omissão, seja pelo exagero, as coisas não irão bem. Nem no casamento, nem espiritualmente falando. Tá? Então, muitas vezes, a gente vai aconselhar casais que estão com problemas no casamento, e aí você começa a sondar este casal para ver como que tá os papéis, o entendimento do que é ser um marido, uma esposa, à luz da Escritura Sagrada, e eles estão andando a quilômetros de distância. Então, não é difícil identificar quando tem algum problema nesse sentido, né? Ou então acontece aquela famosa inversão também, o marido passa a fazer o papel da esposa, e a esposa passa a fazer o papel do marido, e aí a coisa já degringola mais ainda. Então, os maridos considerem este papel importante. Tem mais coisas que nós poderíamos comentar aqui. A questão sacrificial envolve vários aspectos, né? Inclusive aquela questão de você cuidar do seu lar espiritualmente e materialmente, socialmente, ser a segurança para o seu lar em todas as áreas. Essa semana aconteceu um evento aqui, essa semana não, né? Ontem, foi ontem. A gente tem um vizinho aqui que ele é meio complicado, ele fica bêbado sempre, e ele tentou abrir a nossa porta aqui ontem à tarde, por engano, né? E tal. E aí eu saí lá fora e tal, enfim. Aí eu estava pensando nisso, né? Pensando como que nós, maridos, precisamos estar prontos para proteger o nosso lar, inclusive nesse sentido, né? Alguém invade a sua casa, alguém invade seu apartamento, você tem que estar pronto para morrer pela sua esposa, pelos seus filhos. Você foi chamado para isso. Por isso que você tem mais músculo também, por isso que você é mais forte. É para poder guardar a sua casa. Esse é um papel também que, às vezes, a gente não pensa muito nele, mas, se precisar, és tu mesmo. És tu. Se você morrer defendendo a sua família, a gente vai fazer um belo velório, glorificando a Deus, porque você cumpriu o seu papel de marido, tá bom? Então, fiquem alertas quanto a isso aí. Ok? Até aqui, alguém quer comentar algo? Abra o áudio e faça o seu comentário. Os homens aí, vocês concordam com isso ou vocês acham que está tudo errado? Fala aí, vamos lá, cadê? Cadê os machos aí do grupo? Cadê, gente? Ninguém vai falar nada, não. O povo tá com vergonha. Vergonha. Não precisa ficar com vergonha, não, gente. A gente tá gravando, é só para passar para quem não tem, viu? O que ficar gravado aqui não vai sair no YouTube, não, tá? Fica tranquilo. Se você quiser abrir seu coração, pode falar. Por exemplo, o Muriel não está, né? Ele está trabalhando, então ele vai ter acesso depois. É só ele, eu acho. Hoje, 3 horas da manhã. Isso, então é só para ele. Beleza? Vamos então para o papel da mulher. A aula de hoje consiste em falar destes papéis. Aí a mulherada, agora é a hora. O papel da mulher. Vamos lá. Vamos pensar em algumas coisas aqui. Vocês já ouviram algumas coisas a respeito disso. O papel da mulher no relacionamento. Qual é o papel da mulher?
É ficar em casa, cuidando da casa, é sair também para trabalhar, é lavar as roupas do marido, é buscar seu crescimento profissional, é só gerar filhos e cuidar de filhos, é o quê? Assim como o caso dos homens, nós temos os extremos, nós temos as distorções, e nós precisamos também voltar-nos para a Escritura Sagrada para entender qual é o papel da mulher no casamento. E aí nós voltamos para Gênesis, como sempre, começa tudo lá, né? Gênesis 2:18. Abra aí comigo. Quem tiver uma Bíblia fácil aí pode ler. É 2:18, né? Correto? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Fale-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Isso. Então nós temos duas palavrinhas aí, ó. Auxiliadora e idônea. Opa. Idônea. Nós temos essas, até estava certo. Essas duas palavrinhas que dizem respeito ao papel da mulher no casamento. Auxiliadora, essa é a palavra-chave. Ela auxilia o seu marido. Nique. Ela auxilia o marido na missão. Ela auxilia o marido na liderança. Ela auxilia o marido na condução do lar. Ela auxilia o marido na criação dos filhos. Ela auxilia o marido em todas as áreas. Não há uma área sequer que a mulher não contribua com a liderança masculina. Idônea. Idônea significa igual. É uma auxiliadora que é igual. Por que ela é igual, irmãos? Porque a mulher foi criada também à imagem e semelhança de Deus. Ela é igual ao marido. Não há a desigualdade nesse relacionamento. Há diferença de funções. Há diferença de papéis que Deus estabeleceu entre homem e mulher no casamento. Mas ela também é a imagem e semelhança de Deus. Então, é por isso que o homem precisa considerar todas essas questões e entender que a mulher ela não é um rival no casamento. E a mulher precisa entender que o marido não é um rival só porque Deus colocou ele em uma função de liderança dentro do lar. Pelo contrário, ambos precisam olhar para os seus papéis e cumpri-los de acordo com a palavra do Senhor. Então, a mulher ela é auxiliadora, auxilie o seu marido. Coopere com ele na missão de conduzir todas as coisas no casamento. E aí nós precisamos entender que não é uma questão de se a mulher pode ou não trabalhar fora, se a mulher pode ou não ter uma carreira, ou se ela deve ficar em casa ou não, cuidando dos filhos. A questão não é essa. A questão-chave é a caminhada dos dois. O homem em uma posição de liderança instituída por Deus, mas a mulher em igualdade, auxiliando ao homem, estando ao lado do homem, colaborando nessa caminhada. Quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos essa realidade, nós caminhamos bem, entendendo o nosso papel. As irmãs precisam compreender que, desde o início, o seu papel é de estar auxiliando, em mesmo pé de igualdade, guardadas as devidas diferenças funcionais, criacionais da parte de Deus. Então, a gente precisa tomar cuidado para não cair naqueles modismos do mundo que dizem, não, a mulher auxiliadora é alguém que se rebaixa. Não. Pensa como a Bíblia pensa, não pense como o mundo pensa. E aí tem também uma questão que é preciso dizer aos homens, né? Se a mulher ela é uma auxiliadora e ela pode ir para o mercado de trabalho, ajudar nas questões do lar, desenvolver carreira também,
o homem também pode ajudar em casa, né? Então, senhores homens, fiquem atentos quanto a isso. O papel de vocês não é só sair para prover, é também ajudar no lar. Então, você tem ali o seu dia de folga, o dia que você pode cooperar, né? E não somente nesse aspecto de ajudar nos afazeres da casa, mas de não bagunçar também, né? Já ajuda. Talvez você não tenha condição de ajudar muito em casa, mas se você não bagunçar, já ajuda bastante. Aquele negócio de eu não arrumo a cama, deixo a toalha para todo lado, não lavo um prato, um copo, larga a mão disso. Isso aí não é um negócio que ajuda, não, isso atrapalha. Então, se a mulher ela é uma auxiliadora em todos os aspectos, o homem também precisa cooperar com os afazeres da casa que, inclusive, ele mora, né? Então, se os senhores que vão casar aí não sabem nem fritar um ovo, não sabem nem lavar um copo, já começa a fazer um curso aí, intensifica esse negócio aí, né? Você não sabe varrer uma casa, aprende logo, para você cooperar também com a sua esposa na caminhada aí, né? Tem coisa que o homem não gosta de fazer, então as mulheres ajudem, dê para eles o que eles gostem de fazer, o que pelo menos eles achem menos pior. Eu mesmo não gosto de lavar banheiro, isso aí esquece, não gosto. Então, a Crisane já sabe disso, me coloca para eu fazer o que eu gosto. E eu faço. Então, a gente vai caminhando assim, em harmonia no lar. Mas os senhores pensem nisso, a mulher auxilia, mas vocês também devem ser auxiliadores nessa caminhada aí, tá? Nada de, eu saio para trabalhar e é isso aí, eu chego em casa e está tudo certo. Não, você chega em casa, você tem que ajudar também. O papel da mulher de auxiliadora, idônea, igual ao homem, ajudando um ao outro mutuamente. Agora veja Gênesis 3:16, porque você sabe que depois do pecado tudo é mais complicado. Então, tem pecado, Gênesis 3:16, nós temos aí o papel da mulher. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Aqui todo mundo lê esse texto errado. Assim, tá vendo? O desejo da mulher será para o marido, ele vai governar a mulher. Olha só, isso aqui é machismo, isso aqui o homem vai pisar, vai humilhar na mulher. Não, você sabe o que é isso aqui? Além de ter este papel, digamos assim, de ser aquela que gera filhos, algo singular, algo que deve ser fantástico para a mulher, assim, gerar filhos, o desejo dela seria direcionado para o marido. O que nós temos aqui é que após o pecado, Deus usa de graça para com a mulher no relacionamento. Sabe por quê? Depois do pecado, ela poderia ficar sem amparo nenhum. A ideia que o texto traz é que ela poderia ficar totalmente sem um alicerce, sem um fundamento, sem um companheiro. Ela poderia ficar totalmente livre. E ficar livre aqui, debaixo do pecado, é terrível. Então, Deus coloca uma situação aqui no verso 16. Você vai amar o marido, ele vai amar você. Haverá uma liderança da parte dele, né? E, logicamente, que, pela graça de Deus, essa liderança na vida dos maridos crentes, ela não é opressora, ela não é maligna, ela é benigna, ela é benéfica, ela é bênção na vida da esposa. Então, até no momento do pecado, tem graça de Deus, tem misericórdia de Deus. E o papel de gerar filhos, certamente, é um papel cheio de graça, cheio de dádiva, cheio de bênção, porque foi o Senhor mesmo que assim fez. Vai ter mais dores agora, né? Depois do pecado, mas é a consequência, faz parte. Não tem como escapar de tudo. Efésios, vamos lá para Efésios também, porque tem esse texto lá, né, no capítulo 5, que fala de todo mundo. Então, fala do marido, fala da mulher, fala dos filhos, fala dos pais, fala de todo mundo ali. Vamos para Efésios agora falar da mulher, Efésios capítulo 5, verso 22 a 24.
as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, em tudo, submissas ao marido. Aí aqui, vocês já devem ter visto, vocês são crentes, vocês já devem ter visto estudos nesse texto. É sempre bom a gente estudar sobre isso para entender o que é essa submissão. Quando o não crente lê isso na Bíblia, ele fala, tá vendo? A Bíblia é machista, a Bíblia fala que a mulher se submete ao homem e tal, que a mulher ela é pisada pelo homem, essa questão toda. Aqui, nós temos 3 fundamentos para essa submissão. O fundamento criacional, o fundamento devocional e o fundamento teológico. Tá? O fundamento criacional, o homem foi criado primeiro. O fundamento devocional, Cristo é o cabeça da igreja. O fundamento teológico envolve também o fato de que o homem ele é o cabeça da mulher, uma vez que o Senhor o colocou como essa autoridade que governa a mulher. Então, há esses fundamentos para essa submissão, mas, como eu já disse lá atrás, essa submissão não é uma questão de inferior e superior. Não é uma questão de valor pessoal. É uma questão de função. E submissão aqui é no sentido de estar ao lado, andar ao lado, que é a mesma coisa lá de Gênesis 2:18, da auxiliadora idônea. Então, entendam isso. Seu papel de caminhar com o seu marido numa função de complementar, de auxiliar, de caminhar juntos. E vocês vão perceber isso. Os maridos precisam de vocês, da orientação feminina, do auxílio feminino para caminhar. Porque nós, sem vocês, nós ficaríamos, os maridos, né, ficariam perdidos mesmo, em vários aspectos. Então, Deus vai coordenando todas as coisas para que os dois caminhem nessa ajuda mútua, nesse complementar aí. Tá? Então, a submissão é uma questão de função, não de valor pessoal. Todos dois têm o mesmo valor diante de Deus. E lá em Tito, capítulo 2, verso 3 e 4, o que nós vamos encontrar lá em Tito, capítulo 2, verso 3 e 4. Tito 2, 3 e 4. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. É a partir de textos como esse que eu já defendi uma tese que alguns de vocês já ouviram, que não existe amor no namoro. Amor de verdade existe no casamento, porque você aprende a amar ao seu marido. Amor, ele é mais do que um sentimento. Amor envolve uma decisão de amar. E quando vocês estiverem debaixo do mesmo teto, é que as coisas vão, de fato, se apresentarem como são. E aí você se comprometeu a amar essa pessoa com as suas qualidades, defeitos, com aquilo que precisa ainda melhorar, com aquilo que é bom, com aquilo que é ruim. Então, tudo isso envolve um amor ao marido, aos filhos, a viver a vida comum do lar também. Essas coisas aqui do verso 5, ser sensato, honestas, boas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, tudo isso envolve a vida comum do lar. Tá? Mas é claro, essa sujeição não é algo escravizante, não é uma sujeição cega. Ela é sujeita, o papel da mulher está ligado ao papel do marido. Logo, a mulher ela é sujeita, ela é submissa, ela anda ali sob a liderança do marido do lar com alegria, com prazer, com satisfação, quando este a ama como Cristo amou a igreja. Quando este lidera, de fato, o lar espiritualmente falando e em todas as demais áreas. Quando este caminha de acordo com a palavra de Deus.
Então, vocês já perceberam que o papel do marido ele é mais pesado mesmo. Mas Deus deu mais carga para o homem, mas deu mais condição dele aguentar este peso. Então, quando você casar, homem, você vai olhar e vai perceber assim, você sai para trabalhar, você cuida das contas da casa, você cuida da liderança espiritual e a mulher está ali te auxiliando em todas essas coisas. Você cuida de todas, você gerencia todas as coisas no seu lar. Deus te dá a condição para fazer isso. Então, sejam fortes, sejam cabras machos mesmo, de acordo com a palavra, porque é assim que funciona. E a mulher vai caminhando junto com o seu marido, na mesma pegada, na mesma força, e amando ao seu marido, aprendendo a amar ao seu marido a cada dia. No namoro, vocês não amam ainda. Desculpe falar isso para você, desculpe te decepcionar, mas o amor, ele de fato evidencia plenamente, completamente depois que você casa. Vocês vão ver isso. E eu já fiz esse desafio para alguns de vocês e faço para vocês aqui. Quando vocês casarem, vai passar alguns meses, eu vou visitar vocês, vocês vão falar assim, é verdade, eu não amava ele de fato, agora eu amo, depois do casamento. Aguarde aí que você vai me contar isso depois. Pode esperar. O que mais que nós temos aqui? Então, os maridos recebem o apoio na liderança e esses maridos são líderes bíblicos, então não vai haver dificuldade nessa submissão. Certamente que não. E aí, é lógico, eu estou falando aqui para casais crentes, né? É por isso que é um negócio mais sem disparate possível o casamento de crente com não crente. Como que um não crente vai entender tudo isso aqui que a gente está falando? Ele não vai entender. E aí a pessoa já entra numa barca furada. Por isso que a gente fala com os adolescentes, com os jovens que estão querendo namorar com quem não é crente. Olha, rapaz, não mexe com isso não, isso é fria, isso vai dar errado. Porque a Bíblia está mostrando claramente o papel do marido, o papel da mulher. E vocês compreendem isso porque vocês são crentes. Mas o que não é crente vai passar longe disso, tá? Então, é difícil esse negócio de casamento com não crente. Nessa questão de submissão, tem uma coisa que acontece em muitos lares que as pessoas entendem errado. Às vezes, há alguma decisão importante a ser tomada e a mulher fala assim, eu vou consultar o meu marido primeiro. Aí a pessoa que ouve isso fala assim, caramba, esse negócio está errado, essa pessoa está consultar o marido o quê e tal. E, logicamente, o marido também, quando tem alguma decisão a ser tomada, né, ele pode e deve consultar a esposa. Por que isso, irmãos? Porque vocês estão vivendo a vida comum no lar. O marido é a liderança, mas a mulher é a sua auxiliadora em igualdade. Então, os dois precisam caminhar no mesmo pensamento. Não dá para o marido chegar e falar assim com a esposa, olha, resolvi hoje pedir contas lá no emprego, viu? Tudo bem? E a mulher sem saber de nada. Uma mulher chega e fala, olha, amor, passei ali no feirão, comprei um carro novo, olha que benção. Já pensou? Um negócio desse? Aí eu caquei, como assim? Não estava sabendo, já não conversou nada, etc e tal. Decisões grandes, sejam grandes ou pequenas, é bom os dois se comunicarem bem a respeito disso, para que os papéis fiquem bem definidos e bem resolvidos ali entre os dois. Tá? Meu tempo já está acabando, eu quero falar rapidamente sobre o papel de pais e filhos. Eu entendo que a ênfase é, de fato, no papel da mulher e do marido, que vocês vão casar ainda, né? Vocês nem... Eu acho que nenhum de vocês tem filho ainda. Então, se tiver também, vai ter mais depois de casar. Vamos pensar no papel dos pais aqui. E é legal esse negócio porque vocês vão descobrir que ser pai não é um negócio muito fácil. Um negócio complexo que você só descobre depois que você tem. Então, pais cristãos desenvolvem um papel importantíssimo na vida dos filhos. Eu tenho pelo menos 3 textos aqui. Eu não vou ler porque o nosso tempo já está indo embora. Então, é o seguinte, ó, Deuteronômio 6, 6 a 9, vocês conhecem bem. A questão de a palavra que está no seu coração, primeiramente, você vai inculcar, você vai ensinar para os seus filhos.
Salmo 78 é belíssimo, porque ele fala assim: nós não encobriremos, nós contaremos às gerações vindouras, nós contaremos aos nossos filhos acerca dos feitos do Senhor, das maravilhas do Senhor, do poder do Senhor. Então, os pais, eles têm um papel importantíssimo, e o primeiro deles é esse, de ensinar aos filhos a viver sobre os auspícios da aliança. Os seus filhos pertencerão ao Senhor desde sempre. Por isso que vocês vão levar seus filhos para serem batizados. E vocês vão criar eles no caminho do Senhor. Efésios capítulo 6. Pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A disciplina aqui não é só o castigo, ou castigo físico, essas coisas, não. A disciplina aqui é no ensino do Senhor, na orientação da palavra do Senhor, na instrução do Senhor, na correção no Senhor. Então, os pais, eles têm um papel importantíssimo de criar os filhos de maneira que eles conheçam a Deus, que eles vivam nessa sociedade honrando ao Senhor, respeitando as pessoas. Os pais, eles têm um papel na vida dos filhos de educadores. Não é a escola que educa os nossos filhos, somos nós. A escola tem o seu papel de ensino também. Mas os educadores são os pais. Então, vocês terão filhos um dia, se assim Deus permitir. Mas vocês devem se lembrar que primeiro a palavra tem que estar no coração de vocês para que vocês transmitam a eles. Que vocês não devem cobrir nada, vocês devem contar tudo a eles, de Deus e dos seus feitos. E que vocês devem criá-los na disciplina e na orientação, na correção, na admoestação do Senhor. Esse é um papel sublime, irmãos. E vocês vão saber que vocês são pais imperfeitos. Olha que bênção. Vocês dependem da graça de Deus para educar seus filhos. E aí, lá na frente, vocês vão valorizar mais os seus pais. Mesmo que você valorize agora. Quando você tiver filhos, você vai falar: rapaz, que meu pai passava, que minha mãe passava. Olha só. Então, você aprende. Você consegue aprender bastante nesse sentido. E é preciso entender também que dentro da questão de pais, nós temos a questão da masculinidade e da feminilidade. Então, o papel da mulher, o papel do pai, os filhos vão enxergar isso em vocês. E isso precisa ficar bem claro, precisa ficar bem evidente para vocês, tá? Para que vocês sejam pais que os filhos, eles olham e querem se espelhar em vocês, na piedade, na comunhão, no amor. Filhos reparam muito os pais. E eles reparam muito e eles imitam os pais. E quando eles crescem, se eles verem uma conduta que não é condizente, eles se revoltam contra os pais. Então, a gente precisa de muita sabedoria de Deus para sermos pais que honram ao Senhor. É a graça dele, nós somos imperfeitos. Vocês vão descobrir isso na caminhada. Vai ser muito bom, muito aprendizado, muito desenvolvimento pessoal para a vida de vocês. Vamos encerrar falando dos filhos. Qual que é o papel dos filhos? Nós vemos lá em Efésios também, capítulo 6, verso 1, que é a questão dos filhos obedecerem aos pais. No Senhor, honrar pai e mãe, que é o mandamento, o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, quando vocês tiverem filhos, vocês vão ensinar isso para eles também. Há um limite para a obediência dos filhos? Quando os pais estão longe da palavra do Senhor. Nenhum filho deve ser coagido a pecar contra o Senhor na obediência aos pais. Mas se vocês forem pais bíblicos, seus filhos devem obediência a vocês. E assim, mesmo que você tenha tido um pai ímpio, pela graça comum, Deus pode ter abençoado a sua vida com esse pai. Mas você vai ser um pai crente. Então você precisa ser um pai crente para os seus filhos. Se o seu filho vai ser crente ou não, Deus é quem sabe.
Se o seu filho vai ser salvo ou não, Deus é quem sabe. Mas você precisa fazer aquilo para o qual você foi chamado para fazer. Ser um pai que honra e glorifica ao Senhor. E eu quero dar uma palavrinha aqui sobre o seguinte, pensando nessa questão de relacionamento de pais e filhos. Nós estamos acabando, tá? Que é o seguinte, ó. O seu relacionamento com os pais depois que você casa. Preste atenção nisso aqui. Deixará pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. Isso aqui é principalmente para os homens, tá? Eu acho que pega mais na conta dos homens. O filhinho da mamãe e tal. Você casou, a sua família passa a ser a sua esposa e depois os seus filhos. Seus pais também continuam sendo a sua família. Você continua devendo respeito, honra a eles. No final da vida deles, se precisar, você deve inclusive sustentá-los, financeiramente falando, se isso for necessário. Isso tudo é verdade. Mas é verdade também que você deixa pai e mãe. Você corta o cordão umbilical. Você agora tem uma nova família e você precisa liderar essa família. A gente fala isso porque a gente já viu muito. Aqueles que casam e acham que ainda estão ligados ao pai e à mãe, de modo que o pai e a mãe participam daquele casamento se intrometendo mesmo. O filho acha que deve satisfação de tudo que faz para o pai e para a mãe, e isso traz muitos conflitos no casamento, tá? Você deve, sim, respeitar, honrar, obedecer aos seus pais no Senhor, mesmo depois de casado. Mas há um rompimento aí. Há um deixar pai e mãe, há um deixar a casa do pai e da mãe e seguir o seu caminho no seu lar. Então, isso vocês precisam se lembrar, tá? Se você tem dificuldade com isso, já vai superando isso desde agora. Porque quando chegar no casamento, você precisa concentrar as suas atenções no seu casamento, tá? E o pai e a mãe vai ficar de maneira secundária em muitas situações. Isso é natural, porque você está formando uma nova família. Faz parte, tá? Então, não crie dificuldades nesse sentido, né? Deixou o pai e mãe, então vá formar sua família, né? Vá desenvolver ali, ouça os bons conselhos que os seus pais tiverem, eles têm mais sabedoria, mais experiência no casamento, mas toma cuidado. Faça isso com moderação, porque senão a coisa não fica boa no casamento, tá? Aquele negócio de, o meu pai, minha mãe é meu melhor amigo. Você casou, acabou essa amizade. No sentido de que, né? Deixa eu explicar, né? Quando você namora, tudo enquanto eu preciso ir lá e pedir opinião para minha mãe, para o meu pai, eu preciso contar tudo para ele, etc., para ela, e etc. e tal. Você casou, agora é com o seu marido, é com a sua esposa, essas coisas. Porque senão você continua, qualquer probleminha você vai levar lá para seu pai, para sua mãe, e aí às vezes eles vão entrar no assunto e não vai dar certo. Tem um livro que eu li quando eu fui casar, que é da filha do Edir Macedo, tá? Do Renato Cardoso e da... Como que ela chama mesmo? Alguém se lembra o nome dela? Não, fugiu o nome dela. Tem um livro aqui. Chama Casamento Blindado. É um livro interessante, viu? Se você nunca leu, vale a pena. Eles têm muitas coisas legais que esse casal fala lá. E tem uma história que eles contam que e ela casou lá e é Cristiane Cardoso. E aí... Cristiane e Renato, né? Oi? É Renato e Cristiane Cardoso. Isso. Ela conta a história. Você tem esse livro? É Os bem dois. interessante. Tem o namoro blindado e tem o casamento blindado. Só que você não leu, né? Você só tem, né? Não.
Eu recomendo Olha, que eu não você li leia. ainda, o Muriel vai assistir aqui e ele vai ver. Eu não li porque o Muriel estava com preconceito com esse livro só porque é da Universal. Não, 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 não. Pode ler, porque assim, eles trazem bons insights lá nesse livro. Eu li há muitos anos atrás, principalmente o capítulo que eles falam da bagagem. Esse capítulo é o melhor capítulo que tem quando eles falam da bagagem que você traz para o casamento. Vale a pena, né? Lógico, tem coisas que você vai ler que você não concorda, mas isso é em qualquer livro, né? E tal. Mas, enfim, ela conta a história de, no início ali do casamento, que os dois tiveram uma discussão lá de alguma coisa lá, nada muito sério, e ela ligou para o pai dela. O pai dela resolveu o problema. E aí o Edir Macedo pegou o telefone e falou: passa para o Renato aí. E aí falou assim com o Renato: olha, vocês resolvam aí, vocês dois. Você não é o líder do lar, o marido lá, resolve aí. E aí desligou o telefone e os dois, então, ela conta no livro, né? Os dois caíram na real, né? A gente já casou. Então, é nós dois que temos que resolver os nossos problemas aqui, né? Não é mais os nossos pais. Então, Edir Macedo, momento de sabedoria, né? Olha só. Mas bem interessante a gente pensar nessas questões, tá? Com relação ao casamento. E eu quero encerrar com esses conselhos finais aqui para vocês nessa primeira aula. Conselhos finais. Vejam aí. Cuidado com a bagagem, que é aquilo que eles vão falar lá no livro, né? Que eu acabei de comentar. A bagagem é tudo aquilo que você traz para o casamento. Não se iluda. Você já tem uma formação, você tem um jeito de colocar a roupa no guarda-roupa, você tem um jeito de tomar banho, você tem um horário que você conversa mais, menos. Tudo isso faz parte da sua bagagem. Aquilo que você compra no mercado hoje, lá na sua casa, tudo isso vai chegar no casamento, vai ter um choque. Normal, natural, faz parte do início do casamento. Então, cuidado com essa bagagem. Você vai vir com ela, não tem como você se livrar dela. Mas vai misturando a bagagem dos dois aí para que as coisas caminhem bem no casamento. Tá? Não chegue e fala: essas coisas que estão aqui na minha bolsa é tudo meu. Tem que ser desse jeito aqui. No casamento não vai funcionar assim, querido, querida. Você vai ter que abrir mão de muita coisa, vai ter que... Muita coisa vai se ajustar no casamento. Tá? Então, cuidado com isso. Foca na vida devocional desde agora. Se vocês namoram, se vocês estão noivos e vocês não têm uma vida devocional, pelo amor de Deus, aqui, começa com isso agora. Porque senão, quando casar, não vai ter culto doméstico na sua casa, não vai ter nada disso. Faz isso desde agora, pelo amor de Deus, no casamento também. Então, atenção à escritura sagrada, preste atenção na Bíblia, no que Deus fala com vocês, guardem o coração de vocês também, né? O coração, ele é enganoso, ele é corrupto, então você casa, qualquer desentendimento, você pode passar pelo seu coração coisas que não são agradáveis, então guarda seu coração contra tudo isso. Tenha uma comunicação de qualidade no seu relacionamento, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Durante as nossas aulas, né, futuras. Esses tópicos aí estão nas próximas aulas, vocês devem ter visto lá, que é só uma conclusãozinha aqui. E tenha temor do Senhor no seu coração. Tá? Tema ao Senhor, entre no casamento com muita disposição de viver a vida comum do lar, de cumprir o seu papel, biblicamente falando, e ajustando. O casamento é uma bênção, irmãos. Eu vou fazer 10 anos de casado esse ano. E eu olho para trás, tanta coisa que a gente foi aprendendo, foi ajustando, foi caminhando, pela graça de Deus. Então, é bênção na nossa vida. Não deixe que as dificuldades venham a atrapalhar tudo isso, mas foque nessas coisas aí, que Deus certamente os abençoará e conduzirá vocês na caminhada. Por hoje, é isso que eu tinha para tratar convosco. Vamos voltar aqui, então. Se alguém quiser tecer algum comentário, falar alguma coisa, este é o momento sublime antes da oração final. Hello. Ô, Ricardo, Oi, Ruth. eu só queria fazer um comentário assim, de quando você leu o Tito,
sobre algo que eu acho que tanto eu como o Felipe, a gente está passando muito assim na igreja. Chega nos dias de culto, o pessoal, vai casar, né? A gente é. Nossa, e é cada comentário. Ei, vai perder, vai acabar com a vida. Ai, não sei o quê. Ai, vou orar para Deus tirar isso da sua cabeça. Tipo Que assim. loucura, na igreja o pessoal tá falando isso. Aham. Aí eu até falo assim pro Felipe, eu falo assim, nossa, em vez do pessoal ajudar, auxiliar, joga bomba para desanimar a gente, né? Aí Não, não teve um escuta dia que isso eu me não. estressei tanto que eu falei assim, ô, irmã, deixa Satanás usar a tua vida, não. Tá certo, é isso mesmo. Eu acho, quem já é casado tem que incentivar quem não é casado. Não, tem as suas dificuldades, mas é uma bênção e Deus vai abençoando, vai dirigindo, é uma alegria. Tem que incentivar e não desanimar, tá certo. Quem desanima é o capeta mesmo, não é os crentes, não. Os crentes têm que estar bem animados. Aí você vai encontrar, né? Gente amargurada com a vida Sim. e essas coisas todas, mas esquece isso. Pensa na bênção, pensa o que é bom, que é uma alegria, que Deus vai abençoar todas as coisas e que vocês, entendendo bem aí a caminhada de vocês como crentes, vai dar bom, como diz o pessoal aí, vai dar bom. Amém. Mais alguém? Ricardo, Pois não. eu tenho uma dúvida quanto à obediência que você cita na vida adulta e pós-casado. Mesmo solteiro, adulto e depois casado. Que nível de obediência é essa? É uma obediência cega, infantil? Tem que fazer tudo que a mãe manda? Ou o pai? Como funciona isso depois? Pode me explicar, por favor? Olha, quando você está solteiro em casa, aliás, deixa eu começar pelo geral, né? A obediência, ela envolve tudo aquilo que é concernente à vida comum do lar, no sentido de que, se não for algo que está contrário à palavra de Deus, você obedece os seus pais naturalmente, ou deve ser normalmente, conforme eles requerem de você. Claro que na vida adulta, se você ainda mora em casa e já é uma pessoa de maior, a sua obediência continua, né, obviamente, mas ela é uma obediência que você tem mais capacidade dialogal, né? Você tem condição de dialogar mais acerca daquilo que está sendo requerido de você. Mas, em contexto geral, nós obedecemos aos nossos pais no Senhor. Então, mesmo que você seja um adulto que mora em casa, você obedece os seus pais. Depois que você casa, né, como eu disse, o relacionamento ele dá uma mudada, né? Então, há um respeito, há uma honra, mas já não tem um relacionamento dentro do lar, né? Então é diferente. Agora, obediência cega, ela diz respeito a você obedecer maquinalmente, né? E ninguém obedece ou deveria obedecer maquinalmente. Obedece pelo temor ao Senhor, por entender que os pais têm, né, condição de nos educar de acordo com o Senhor, ou que eles entendem aquilo que é melhor para nós. Então, isso é de maneira geral, né? Aí tem as questões específicas que aí cada caso seria cada caso, né? E tal. Que quando a gente pensa em desobediência, a gente está pensando em algo assim: se eu obedecer o meu pai e minha mãe aqui, eu vou estar pecando contra o Senhor. Aí você pode desobedecer tranquilamente, né? Mas eu entendo que no relacionamento com pais crentes não vai chegar a esse nível, né? É só uma questão de preferência, de opção, aí é uma questão de se entenderem, né? E tal. Mas isso aí, depois que casa, já vira a chave também. Entendi, obrigada. Nada.